Então, boa noite a todo mundo que está aqui, quem está nos assistindo também virtualmente. Parabenizar também, né, de antemão logo os pais que aqui estão, né, quem for pai está aqui, quem tem seu pai também, e aqueles também que estão nos assistindo. Eu fico assim com muita vontade de que tenham homens assistindo a doutrinária também virtualmente. Eu sou Sandra, eu sou aqui do Centro Fé e Luz, e hoje vou estar dando seguimento, né, na nossa doutrinária de todos os domingos. A gente tem um tema que eu vou falar na estante, mas antes eu queria só lembrar, né, que quem está com celular para botar no silencioso ou então no vibra, né, para a gente já ir tomando esse cuidado e poder falar um pouquinho dos encontros, dos grupos que acontecem aqui. A gente tem esse que é a doutrinária no domingo, às 19 horas. Temos também na segunda-feira um encontro com o Evangelho, que é a leitura do Evangelho, do qual eu sou uma das facilitadoras, estou aqui toda segunda-feira, presencialmente. Temos também na terça-feira, de maneira virtual, às 19 horas, o Vivendo o Livro dos Espíritos. Vivendo o Livro dos Espíritos. Temos também na quarta-feira, esse é presencial e é uma reunião fechada, que é a reunião mediúnica. Então, só participa aqueles trabalhadores da casa. Na quinta-feira, também tem outro estudo presencial, 19h30, que é o estudo do desenvolvimento mediúnico, aqui também. Aos sábados, 16 horas, em busca do autoconhecimento. E sábado, 16 horas também. A evangelização de crianças? Certo, e hoje quase eu trago, e eu acho que não está tendo ainda, né? Você está vendo aí se eu trago? E até o problema que eu tive na outra. E também aqui tem assistência social, que tem a reunião às 14 horas presencial, com também aquelas pessoas que fazem parte desse trabalho, que aceita também doações para assistência social. E seu João pediu para eu lembrar a todos vocês que do dia 31 de outubro a 2 de novembro vai acontecer o congresso da FEEB. Então, as inscrições já estão abertas, é só entrar lá no site da FEEB, botar lá no Google e ver o tema e também os valores, as formas de pagamento, tudo direitinho por lá. E a gente vai dar continuidade fazendo, hoje é o segundo dia, o segundo domingo, né, da palestra, que o grande tema é a bênção da reencarnação. Então, hoje a gente vai ter o nosso colega Silvio, ele vai estar falando sobre um tema que eu gosto muito, é um tema bem desafiador. Eu particularmente gosto do tema porque desde criança experimentei o sofrimento pelas vias aí do adoecimento de um familiar meu. Então é um tema que eu gosto, que eu vivenciei, que eu gosto, que gosto de escutar e gosto de aprender também, né? Então a palestra hoje, o título é Por que sofremos? Como lidar com as provas? Silvio é aqui do Centro Fé e Luz, né? Nosso amigo e colega aqui do centro. E aí, nos outros domingos, daremos continuidade com as outras palestras. Vamos fazer a prece de abertura para que a gente possa receber, né, o nosso amigo Silvio. Então, vamos agora, a quem se sentir à vontade, né, fechar os nossos olhos, acalmar um pouquinho os nossos corações, pedir também que a gente possa expandir a nossa mente, os nossos sentidos, principalmente o sentido de ouvir, né? Para que a gente possa ser inspirado pelas palavras de Silvio. Então, vamos fazer a oração que o nosso mestre nos ensinou, porque é a ela que recorremos em muitos momentos de sofrimento e aflições. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Que o nosso amigo Silvio possa ser inspirado pela Irmandade Espírita, trazendo os esclarecimentos salutares a cada aflição, a cada sofrimento que cada um de nós possamos estar vivenciando. Que assim seja. Então, antes de chamar Silvio, quando eu vi hoje de manhã o tema, fui relembrar qual era o tema, eu lembrei de uma mensagem que tem no Ceifa de Luz, que eu acho muito interessante, que é aflição, mas não vou falar a mensagem toda não. É só um aspecto da construção dessa mensagem que eu acho fantástica, que ela fala assim, aqui, ali, acolá e além. E aí, quando ela traz cada parágrafo desse, ela traz aqui, a gente vivencia algum tipo de sofrimento aqui, né? Cada um de nós aqui. Ali, o outro também está vivenciando suas provações, seus sofrimentos, suas aflições. Acolá, mais além ainda do que a gente possa imaginar. E além, que a gente pode até pensar que além até dessa vida, existem também sofrimentos e aflições para além disso. E aí ele termina dizendo assim, que não basta sofrer. É preciso saber sofrer. E aí, Silvio que vai ensinar a gente, né? Como é que a gente sabe sofrer e por que a gente sofre. Boa noite. Bem-vindo, Silvio. Já é dito, né? Show de bola. Ao contrário da minha amiga, isso não é um tema bastante confortável para mim, não. Por quê? Porque eu não gosto de sofrer. Aliás, quem gosta de sofrer? Mas me preparando para este momento, para abordar este assunto, eu fui acordado com um pensamento que está em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis provações, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta narrativa, ela ocorre no momento em que Jesus, já ressuscitado, se reúne com os seus discípulos e informa a ele que está retornando à sua pátria de origem, ao seu mundo de origem. E que a partir daquele momento estaria nas mãos dos discípulos a missão de fazer multiplicar toda a boa nova que fora ofertada por ele ao planeta Terra. Ou seja, está sobre a nossa custódia, sobre a nossa missão, a responsabilidade de transmutar esta realidade inerente à nossa condição, transmutar, transformar, fazer nascer uma nova condição por meio dos nossos próprios esforços, por meio da nossa tomada de decisão. E com este pensamento, com este aconselhamento de Jesus, nós daremos início ao nosso bate-papo de hoje. Quero trazer aos senhores, de primeira mão, para alguns, que muito antes de Cristo, a humanidade já se deparava com esse questionamento. Por que sofremos? E a religião hindu, que ainda vive na nossa sociedade, tem datada os seus manuscritos por volta de 1500 a 1200 antes de Cristo, compilou um livro chamado Vedas, e nos Vedas eles trazem informações a respeito do porquê sofremos. E este Vedas
transmutado e vivenciado por outras comunidades, deu origem a outras religiões como o budismo, que também traz como base doutrinária ou teológica, como queiram falar, a respeito de suas práticas, exatamente este questionamento. Por que sofremos? Para que sofremos? E como iremos mitigar este sofrimento? Para o Vedas, são 5 questões que abraça a criatura humana na questão do sofrimento. A primeira questão para o Vedas é a ignorância. A ignorância, para o livro do Vedas, é a causa primária do sofrimento da raça humana. O homem sofre porque ele é ignorante. E a ignorância aqui não é um estado de se relacionar com o outro, é o fato dele não ter conhecimento. Então, ele não tem conhecimento de quê? Ele não tem conhecimento da realidade. E o livro de Vedas diz mais que a realidade, ela expressa-se no nosso orbe de 2 maneiras. A realidade imutável e a realidade transitória. O fato é que a nossa mentalidade acredita que estas realidades, elas são duais, quando na verdade ela é uma unidade. A realidade transitória está dentro da realidade imutável, porque a realidade imutável, ela se utiliza da realidade material para expressar e construir na criatura humana, que é espírito, virtudes. E o fato da criatura humana ignorar esta realidade, esta verdade, ela lhe causa sofrimento. Por quê? Porque a criatura humana, o espírito encarnado, passa a acreditar que a realidade transitória, uma expressão material, ou uma forma de se expressar o espírito, é a verdade. E sendo ela a verdade, ela vai criar um apego a esse espírito. Então, o segundo ponto que o Vedas vai apontar como a causa oriunda do sofrimento é o apego. A criatura humana vai se apegar a uma realidade que não é imutável, a uma realidade que ela é transitória. E apegando-se a essa realidade, desenvolveremos, ou já desenvolvemos, o que nós chamamos de ego. Porque nós acreditamos piamente que uma realidade transitória é a nossa verdade, quando na verdade não é. Logo, o ego, esse segundo momento do ensinamento Vedas, ele vai causar uma consequência, que é o terceiro ponto. E o terceiro ponto do livro do Vedas, que ele vai nos dizer, é a aversão. Nós, ao mergulharmos na realidade transitória, lidamos com o prazer de nos relacionarmos uns com os outros e com a aversão de nos relacionarmos uns com os outros. O que nos dá prazer, nós nos apegamos. E o que não nos dá prazer, nós expelimos, rejeitamos. Então, o terceiro ponto, segundo o livro de Vedas, causador do sofrimento, é a aversão. E, por fim, o medo da morte. Então, baseado nessas 4 vertentes, que é a ignorância da verdade a respeito da realidade, o apego a esta realidade transitória, a aversão a pessoas ou coisas, ou sentimentos, ou situações, e o medo da morte, são
as causas primárias da dor e do sofrimento humano. O bonito dessa tradição é que ela vai nos dizer algo que a gente insiste em manter oculto, que é a impermanência das coisas. Este conceito já é trazido pelo budismo, que é um filho do hinduísmo. No budismo, a impermanência das coisas, ela vai ficar latente. Logo, nós podemos viver as estações do ano. As estações de um ano é uma impermanência do tempo. Nas nossas próprias jornadas, ora estamos trabalhando, ora nos desempregamos. É impermanência de uma condição social. Ora, nossa economia está maravilhosa, fluindo, todos estão prósperos. Ora, somos convidados a experienciar a escassez. Impermanência. Ora, gozamos de saúde plena de nossa estrutura física, biológica. Ora, somos convidados à depressão da saúde física e biológica. Esta impermanência gera um causador de apego à criatura humana no sentido de que ele quer controlar. Este controle, esta busca incessante de controlar o que não é controlável, porque está dentro de uma realidade transitória, causa dor e sofrimento. Então, pouco importa se você tem muito ou pouco dinheiro. Pouco importa se hoje você goza ou não de saúde. Pouco importa se você está trabalhando ou não, você está dentro de uma impermanência, porque o nosso planeta é um planeta escola. E sendo escola, convida os seus alunos a experienciarem exatamente todos esses fatores, a fim de que, por meio deste experienciar, a gente seja capaz de desenvolver em cada um de nós os chamados valores morais, as virtudes, o amor, o bem, e aí cada denominação religiosa vai tratar destes valores com uma nomenclatura, certo? O fato e o que é bacana é que, enquanto a gente não sair deste pensamento, nós ainda estaremos inseridos no que nós chamamos de roda de Sansara. A roda de Sansara nada mais é do que o nosso querido, amado André Luiz narra logo no início da sua obra Nosso Lar. Nascer, morrer e renascer. E morrer de novo e nascer mais uma vez. Não é? É o tema do congresso. É o tema do congresso. Maravilhoso. Mas o tema do congresso já traz uma perspectiva cristã. Dentro da perspectiva védica, você só consegue sair desta roda de Sansara quando você tomar conhecimento ou quando você se apropriar de que você não é parte permanente do mundo transitório. Tudo, absolutamente tudo é mental. É você que constrói a realidade. Então, se você desencarna acreditando de que aqueles que aqui ficaram precisam de você, dificilmente, meus amados, iremos conseguir vencer a barreira da roda de Sansara. Por quê? Porque o apego àqueles que ficaram nos mantém aprisionados na realidade transitória, nos impedindo de experienciar a nossa verdadeira realidade enquanto espíritos eternos, nos impedindo de vivenciar e de nos relacionar, inclusive, com outros seres que já transporam estas barreiras que ainda nos mantêm aqui.
Então, a primeira observação que precisamos trazer para nosso coração hoje é que as realidades, embora sejam duas, na verdade elas são uma. E a realidade a qual o nosso espírito pertence é a realidade imutável. E nós sabemos que a realidade imutável está em Deus. Por isso que no livro dos Espíritos, Paulo diz, em uma mensagem de Paulo apóstolo, que a finalidade das reencarnações e o final da nossa jornada é orbitar a fonte criadora. E nós sabemos que orbitar é estar ao lado, próximo, permanecer orbitando uma estrela é sentir-se atraído por esta força gravitacional e ali se fazer presente. Essa é a finalidade das nossas reencarnações sucessivas. Gerar condições morais, virtudes, que nos impulsione como um propulsor a orbitar a fonte criadora. É exatamente isso que o livro de Vedas vai ensinar e que o livro que orienta a comunidade budista também vai orientar. Ele vai dizer que para a criatura humana conseguir transpor esta realidade transitória, se faz necessário meditação, se faz necessário pensamento no bem e na justiça, e se faz necessário uma prática de bondade. Soa familiar tudo isso? Porque vocês poderiam estar se perguntando, que diacho o Vedas e os livros budistas têm a ver com a nossa palestra de hoje? Tudo a ver. Por que tudo a ver? Porque uma verdade, quando chega à raça humana, ela é uma verdade imutável. E é exatamente essa imutabilidade que eu estou tentando apresentar a vocês. O discurso que Jesus apresentou há 2000 anos é o mesmo discurso de 1500 anos antes dele. É o mesmo discurso de 500 anos antes dele. E certamente será o mesmo discurso dos próximos séculos à frente de nós. Porque enquanto nós não incorporarmos esta verdade, esta imutabilidade, nós ainda iremos viver o sofrer das realidades transitórias, às quais nós somos convidados a adentrar para desenvolver as nossas virtudes. Logo, é importante sairmos daqui hoje com uma certeza de que iremos nós sofrer independente de onde estejamos, enquanto estivermos neste planeta escola. Porque isso faz parte do nosso processo. Então, pouco importa se você vai aceitar Jesus com Edir Macedo ou vai levantar a mão para a hóstia consagrada na casa de Irmã Dulce. Pouco importa se você vai ser o melhor aluno de kardecismo ou pouco importa também se você vai se dedicar à caridade como fez o Anjo Bom da Bahia. Pouco importa. O que verdadeiramente vai ocorrer é que você vai sofrer. Me desculpe, porque quem falou isso não fui eu. Quem falou isso foi o bonito das galáxias, o amado Jesus, quando estava partindo para a casa do Pai. Por isso fiz questão de trazer João 16:33. Não fui eu que disse isso. Não acreditemos nós na ilusão
de que abraçar um preceito religioso vai nos blindar do sofrimento. Pelo contrário, segundo Jesus, ou quem a ele quer seguir, essas intempéries vão se multiplicar. Olha que louco! Desculpa, mas isso também não fui eu que criei. Eu só estou transmitindo. Vai se multiplicar. Engraçado, eu sou muito fã de Emmanuel, então eu não quero parafraseá-lo. Ele vai dizer em uma das mensagens chamadas Atribulações: se há crentes aguardando vida fácil, privilégios e favores na terra, em nome do Evangelho, semelhante atitude deve ocorrer à conta de si mesmo. Você que está imaginando isso, segundo ele está dizendo aqui. Jesus não prometeu prerrogativas aos seus continuadores. O mestre foi, aliás, muito claro neste particular. Não estimulou a preguiça, nem criou falsas perspectivas no caminho do aprendizado. Asseverou que os discípulos e seguidores teriam aflições e que o mundo lhes ofereceria ocasiões de luta, sem esquecer as recomendações de bom ânimo. Não foi isso que ele falou? João 16:33. Tenho-vos falado estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos. Eu venci o mundo. E aí, há pouco menos de 200 anos, pouco menos de 200 anos, eis que uma luz adentra a sociedade humana por meio do Livro dos Espíritos, exatamente para nos lembrar desses ensinamentos que nos acompanham desde outrora. Porque acreditem, ou não acreditem, mas é fato. Estes ensinamentos já vêm nos acompanhando nós outros desde lá, na tentativa incessante dos bons espíritos de nos trazer luz e de nos possibilitar romper a roda de Sansara. Esta geração, neste momento, está convidada a exatamente extinguir a roda de Sansara, para que as próximas reencarnações nossas já não sejam pela força da expiação, mas pelo exercício da provação. Ora, Silvio, provar não é tão ruim quanto expiar? Não. Não é. As provações ofertadas pela misericórdia de Deus trazem consigo uma oportunidade a nós, espíritos reencarnados, de exercitar, mediante as circunstâncias, e desenvolver perante elas o que nós chamamos de virtudes. Ora, Tarcisinho tem dias que me tira do sério. O que é que ele quer me provacionar? Paciência. E tem conseguido. Eu respiro e ele me imita. Esta mesma paciência eu desenvolvo no trabalho, quando o colega me aperta. Eu cheiro a flor e sopro a velinha. Respiro. Este ato provoca em mim
uma diminuição do que o Vedas nos disse, a aversão. Olha que negócio. Isso é evangelho, gente. Se eu começo a desenvolver paciência com o meu pequeno, e essa paciência se transmuta na relação com os meus irmãos de trabalho, eu começo a sofrer ou a praticar menos aversão com eles. Porque eu começo a aceitar cada indivíduo como ele é. E essa aceitação, a doutrina dos Espíritos nos orienta e nos ensina como indulgência para com as faltas alheias. Olha que negócio bacana. Percebem que as coisas não estão soltas, espalhadas ao bel prazer? Por quê? Porque se trata de uma verdade imutável. Então, seguir o Mestre Jesus é, antes de tudo, aceitar que irá passar pela dor e pelo sofrimento. Aliás, ele fez isso em pessoa. E ele, em seus atos de puro exercício do desapego, se deu em morte. Ato de desapego. Venceu a morte. Como ele costuma dizer os evangelhos, Jesus venceu a morte. Embora o medo o tomou, diz o relato do Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice. É uma condição humana que Jesus expressa. Sentiu tanto medo, diz os biógrafos, que ele suou sangue. Imagina. Por quê? Porque tendo ele toda a capacidade psíquica de mudar a realidade, que era transitória, ele assim não o faz. Que seja feita a tua vontade. Que se cumpra o papel transitório ao qual eu me propus a viver. Este mesmo pensamento deve nos acompanhar perante as nossas adversidades. Quando o desemprego, eu falo muito desemprego porque eu vivi, ele é muito traumático na minha jornada. Eu vivi enquanto criança, vivi enquanto adulto e vivi enquanto pai. Por que se reproduziu várias vezes? Porque eu não aprendi na infância, não aprendi na vida adulta, mas aprendi na paternidade. Porque na paternidade, mediante um momento de oração, foi exatamente isso que eu reproduzi com o meu filho no colo. E corações fraternos e amigos sensibilizaram outros amigos que as portas fizeram se abrir para que a empregabilidade voltasse para o meu estado consciencial de transitoriedade. Porque agora eu sei. E como o Chico também nos orientou em um dos seus livros, chamado Calma, tudo passa. E isso também vai passar. É esta oração que Jesus nos ensina. Isso também vai passar. Mas que seja feita a sua vontade. Quando eu cumpro este papel, eu rompo com a realidade transitória. Porque eu já me enxergo na realidade absoluta. Estou me fazendo entender? É que eu falo muito e vou misturando as coisas e vou cruzando, não é? Mas eu não gostaria daqui dar a fórmula, porque nós não temos a fórmula do não sofrer. Hoje o que nós vamos dizer aqui é que, não sei se infelizmente, mas a verdade é que nós iremos sofrer até o último instante da nossa reencarnação, porque nós estamos reencarnados.
E nós também iremos sofrer no pós-morte, se semearmos sementes adversas. Porque também no pós-morte nós somos provacionados, também no pós-morte nós somos convidados a expiar. É só ler nosso lar, logo no início. André Luiz expiou pós-morte. Se a gente ler Memórias de um Suicida, a gente vai ver também que o personagem expiou no pós-morte. Por quê? Porque a gente não tomou decisões assertivas. Ainda assim, o sofrimento nos aguarda enquanto estivermos no planeta de provas e expiações. Quem frequenta muito o centro espírita ouve muito isso. Que o planeta é de provas e expiações. O nosso planeta agora está num processo de transição planetária. Vamos para um outro patamar. Isso significa dizer, como nos ensina o livro de Apocalipse, que as dores se intensificarão. Isso significa dizer que o sofrimento irá ser colocado a uma condição mais acima. Isso significa dizer que nós estamos saindo da noite e adentrando a madrugada. Significa dizer que o sol ainda não nasceu. Logo, as dores de parto irá se intensificar daqui por diante. É só olharmos o caos que está na sociedade. 28 conflitos armados temos no planeta hoje. 2 milhões de pessoas passando fome só em Gaza, hoje. Crianças sendo violentadas de N maneiras, porque aqui não preciso citar as formas, hoje. E a sociedade convulsiona por meio de todos os tipos de narcóticos, lícitos e ilícitos. Hoje, porque a misericórdia precisa ser derramada sobre toda criatura. E essas dores que convulsionam na nossa sociedade planetária hoje precisam gerar em nossas consciências um grau de comprometimento para com a humanidade. Já não somos mais brasileiros, já não somos mais franceses, já não seremos mais argentinos ou sei lá o que mais das contas. Somos raça humana dentro de uma estrutura chamada planeta Terra. E se hoje estamos vivendo a realidade brasileira longe das dores de Gaza, ou seja lá de onde for, significa dizer que nós somos convidados a nos comprometer de alguma forma a sanar essas dores, a começar pelas orações, a começar pela doação, a começar pelo pensamento positivo. Meditação, ensina o Vedas. Meditação de quem eu sou. Autoconhecimento, vai dizer a doutrina dos Espíritos. Ações concretas no bem. Jesus vai dizer caridade. A mesma coisa. E pensamento de construção de um mundo melhor. Porque nos ensina também André Luiz em sua obra de que tudo começa no pensamento. Então, se a gente olha e diz que está tudo perdido, nós estamos assinando esta sentença ao planeta Terra. Mas se a gente diz, Jesus, afasta de nós esse cálice, mas seja feita a sua vontade, nós estamos dizendo que estamos em
comunhão com os projetos e ortogamos esse projeto que foi desenvolvido para nosso desenvolvimento pessoal, enquanto espíritos eternos, e comunitário, enquanto planeta Terra. E uma dessas maneiras de tentar mitigar o sofrimento é aplicando um outro conselho do bonito da Galileia: vigiai e orai. Vigiando os nossos pensamentos, por meio de uma prática de oração ativa, nós iremos, com certeza, vislumbrar a aurora de um novo tempo. É esta a certeza, mas até lá será muito trabalho e um pouco de sofrimento. Eu aconselho, ou eu ofereço como instrumento de aprofundamento, um livro chamado Plenitude. Plenitude é de Joana de Ângeles. Nós temos uma curadora de Joana de Ângeles em nossa plateia. E nessa curadoria, não sei nem se é assim que se fala, né? Ela conhece mais do que eu a obra de Joana de Ângeles. Neste livro Plenitude, ela vai tratar exatamente, se eu não estiver enganado, do autoconhecimento por meio, né, da dor e do sofrimento. Lá vocês vão mergulhar nesse tema com muita profundidade e irão esclarecer-se e iluminar-se como se deve fazer, a fim de que esse mundo transitório seja desfeito e que o mundo real seja observado a partir de agora em diante. Esse é o candinho de trabalho de cada um de nós. Digo que Joana de Ângeles não é um livro para se ler no ônibus, não é um livro para se ler ao bel prazer. Eu aconselho aqueles que se quiserem aventurar pela sua obra, que separem um momento do dia, como no Evangelho do Lar, e vá degustando e se alimentando daquele conhecimento. E diga-se de passagem, nesta obra, ela começa exatamente citando as 5 verdades do budismo, logo na introdução. E foi de lá que eu comecei também a minha fonte de pesquisa, graças a Márcia, que me mandou um startup, né? Mas voltando para o nosso amigo Emmanuel, a respeito do vigiar e orai, e com essa mensagem eu vou finalizar aqui a minha participação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Emmanuel vai nos dizer: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Olha que negócio fantástico. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede o seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Todos nós que aqui estamos precisamos nos reajustar em algum ponto. E a espiritualidade, sempre quando vai nos orientar a respeito de que pontos são esses, eles trazem 4 temas. O primeiro tema é o poder. Toda a raça humana já permeou sobre essa questão do poder. O segundo é a sexualidade. O terceiro tema é o que nós chamamos de ser popstar. É aquele que quer estar sobre os holofotes. É aquele que a vaidade está exacerbada. E o quarto tema é a caridade. Nós temos tanto medo da escassez porque já comungamos nesta seara de aprendizado
que quando estamos em uma condição melhor, nos apegamos demais a ela. Olha o apego novamente dos Vedas, do budismo, entrando em cena. Eles sempre trazem esses 4 assuntos como os assuntos que mais inquietam os espíritos que estão reencarnados e que estão na pretensão de reencarnar na Terra. Nas raízes das nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Ele está dizendo aqui que, a todo instante, estes pontos, eles estão dando sinais de que estão em nós. E que se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente vai identificá-los. E uma vez identificando com verdade, a gente vai conseguir colocar luz em cima dele e tratá-los. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade. Está aqui a receita para mitigarmos um pouco das nossas dores. A fé, a paciência, a humildade e o bom ânimo. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Não queiramos nós passar por essa encarnação sem as tentações e sem as dores. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair boas sementes. Por isso a necessidade da gente se reconhecer. Por isso que a doutrina dos Espíritos bate, e a obra de Joana principalmente na questão do autoconhecimento. Porque nos conhecendo, iremos enxergar a realidade a qual nós fazemos parte. E uma vez olhando para quem verdadeiramente estamos agora, seremos capazes de, a partir daí, construir quem gostaríamos de ser. É este ensinamento máximo que a vida de Jesus nos ensina. Ele já não precisava vir, mas ainda assim veio. Ele não precisava passar pelo que passou e tinha poderes para não fazer, mas ainda assim o fez. A fim de que todos nós sejamos capazes de, ao observá-lo, também ter a coragem de tomar a nossa cruz, como ele disse, aquele que quer seguir-me, tome a tua cruz e siga-me. Tomar a cruz é encarar as dores, é encarar isso aqui, essas mazelas que estão dentro de nós, a fim de que, por meio deste observar, a gente consiga transmutar. E aí a gente vai conseguir transmutar com um apoio psicológico, vai conseguir transmutar com a prática da caridade, vai conseguir transmutar com os tratamentos que hoje a ciência oferece. A gente vai ter várias ferramentas para trabalhar estas nossas imperfeições. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Fazem parte da nossa vida. Não nos torna nem melhores nem piores. É o que é. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir
sob os narcóticos da queda. Mais vale encararmos do que fingir que nada ocorreu ou ocorre. Só estaremos postergando e postergando e a roda da samsara se mantendo. Ô, Silvio, é ontem. Let's go, baby. Ontem, no último capítulo do livro Convite da Vida, que foi João da Vigilância, ontem, que foi... Tá vendo que é para vir? Ontem, Vai botar onde? Aqui? Ontem, no livro Convites da Vida, no último capítulo, Convite à Vigilância, é só para a gente ver como Emmanuel, ele vai de encontro a Joana. Aí, então, no livro Convite da Vida, aí Joana inicia o capítulo falando, né? Vigiai e orai, que está lá em Marcos. Aí que Jesus diz, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Mas no Pai Nosso diz assim, mas nos livrai-nos do mal, né? No Pai Nosso que estás no céu, me livrai-me do mal. A gente pede na oração para nos livrar do mal. Então, Joana vem e diz que não basta a gente orar, a gente vai precisar vigiar. E ela nos dá 3 estratégias, ela nos diz que nós temos a oração, nós temos a meditação e a própria vigilância. Porque junto com a palavra vigilância vem o termo tentação. Então, a tentação, ela tem uma característica sutil. Ela é bem maliciosa, ela faz brilhar os nossos olhos, para que a gente vai caindo devagarzinho na tentação. Aí o que é que vem com a tentação? Vem o sofrimento, mas antes do nosso sofrimento vem o quê? O prazer. Então, é uma chamada que Joana nos faz, para que a gente vigiai e orai. Não basta você ir pela palavra do Pai Nosso. Pai Nosso, me livrai-me de todo mal. Esperando que a espiritualidade, que os nossos amigos espirituais vá nos livrar. Não vai nos livrar. Somos nós que temos que nos transformar. Aí Joana nos dá 3 outras palavras. Esforço, resistência e repetição do bem. Então, Irama, desculpem, eu acho que mas não deu para segurar. Não era nada. Não deu para segurar, porque como estava falando de vigilância, e foi ontem o estudo, quem quiser, busque esse livro, que é Convites da Vida. Eu fiz esse estudo na rádio, foram 60 capítulos que Joana começa, procure esse livro, começa com o convite à alegria, e termina com o convite à vigilância. Então, eu só quis complementar um pouquinho, viu, amigo? Sobre a vigilância e a necessidade, porque depois do sofrimento, ou antes, vem o prazer, o deleite, depois o sofrimento. Eu disse a vocês que ela era curadora em Joana, não me falei. Olha que a verdade se materializa. E vai fazer logo em breve, sobre alguma coisa sobre Joana. Joana é maravilhosa. Mas pegando já essa sua vertente, esse livrai-nos do mal no Pai Nosso, não é bem assim, né? Aí é tema de outra palestra. Já teve até aqui uma palestra sobre o Pai Nosso, né? Mais é a interpretativa, né? Isso. Então tem uma condição. É porque também o Pai Nosso que nós oramos, ele sofreu alterações. Não é? Na verdade, não é para que ele nos livre, né? Mas isso é tema para um outro, que é tema para uma palestra inteira, só sobre o Pai Nosso, que já teve aqui e que quem sabe vai ter um outro momento. Eu não vou falar mais nada, porque tudo que foi dito agora foi porque era para se encerrar aqui. Desejo a vocês uma semana repleta de amor e de paz. Eu estou com a tradução do Pai Nosso diretamente. Fala dessas tentações. Pronto. Eu não vou ler em aramaico, viu, gente? Saiu, Márcia.
Eu mexi aqui em algo. Aquele celestino. Se bem que é lindo, viu? Abu, de Baixvaia. Esse Abu de Baixvaia, ó, fico todo arrepiado. É de um poder. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino e tua vontade se faça na terra como também nos céus. Dai-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa-nos as nossas culpas, quando nós perdoamos as culpas dos nossos devedores. Tem uma condição: quando nós perdoamos. Né? Não nos deixes entregue às provações. Porque assim nos resgatas do mal. Amém? Que assim seja. Entendem? Então, Tudo tem poder. É a versão do aramaico, exatamente. Como mudou, né? O sentido que a gente mais ouve. Mudou muito. E quando você muda muito, você perde a essência, né? Que a graça e a bondade de Jesus esteja com vocês essa semana. Que os sofrimentos que se abaterem sobre nós sejam redimensionados em nossa jornada, sejam acolhidos de alguma maneira e sejam transmutados de alguma forma. Que assim seja. Fiquem em paz. Hoje tivemos muitas ajudas, foi maravilhoso. Tivemos presenças ilustres, eu não posso deixar de registrar. Nós tivemos a presença de Itamar, maravilhoso. Está aqui conosco, né? Nós tivemos a presença falante de Brandina, que irá nos presentear futuramente com uma palestra. Tivemos a presença da minha mãe, né? Maravilhosa. Tivemos a presença de outras amigas, Mariana Carneiro, que está aqui também hoje nos prestigiando. Eu precisava fazer essa ressalva, gente, que a gente precisa acolher, né? E tem alguém mais que veio aqui hoje pela primeira vez? Ah, o nosso irmão ali, ó. Seja muito bem-vindo, viu? Que essa seja a primeira de muitas outras. Mas fique à vontade, a casa está sempre aberta. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho agora, né? Com Sandrinha, coordenando. Linda, maravilhosa. Eu acho que eu não atingi as expectativas de Sandra, porque ela traz um outro viés. Não, Né? Cada um vai permeando sobre a sua praia. A minha praia é mais histórica, religiosa, filosófica. Sandra nos contribui com as... Não, meu amor, venha. Nos contribui com as ciências humanas. Pois é. Com a força da psicologia, né? Mas você sabe que eu até falei com o Márcio ali, eu acho que ele está falando de plenitude. E que bom que eu descobri que Blandina tem esse amor. Porque eu também sou apaixonada por Joana, tenho muitos livros, faço essas leituras dessa série psicológica dela. E aí eu fiquei desconfiando. E outra coisa interessante é que, bom, quem me conhece aqui do centro sabe, né? Na pandemia, minha irmã estava continuando o estudo dela online, estudo do livro dos médiuns. Aqui, o livro dos médiuns. E aí, era online, num centro de Salvador, e recebeu um espírito no estudo que contava que era hindu e trazia toda essa história e muita coisa do que você falou. Minha vontade era de correr, porque não era nem meu estudo. Mas a curiosidade foi maior, e aí eu me sentei ali do lado dela. E aí quando você começou, eu falei, nossa, eu acho que é o plenitude. E depois me lembrou muito essa situação. Porque esse espírito, ele dava um depoimento sobre a sua reencarnações sucessivas nessa mesma orientação, né, nessa crença aí, no hinduísmo. E lá pelas tantas, alguém fez uma pergunta assim, mas aí que você está no mundo espiritual, e você já sabe o que é o mundo espiritual, e que aquilo ali é uma vertente desse saber. Aí ele fez assim, mas a misericórdia divina é tão grande que eu ainda não estou pronto para vivenciar
afastado dessa orientação que eu tenho. E aí ele contou que ele vem reencarnando sempre ali pelo hinduísmo, enfim. E aí quando você começou, me lembrou muito isso. Eu acho que casa, né? Várias coisas que Silvio falou aqui de transitoriedade, de apego, e de que hoje, quando você fala assim, que a verdade ela vai rompendo e ela é permanente, ela não é impermanente, a gente poderia trocar aqui e falar que hoje a gente fala de atenção plena também, né? No campo da ciência psicológica, a gente vai falar de ativação comportamental, para que as pessoas possam ir a campo, possam ativar, possam desenvolver. E a gente vai falar também de reestruturação cognitiva, que é a reestruturação do pensamento, seu sentimento, enfim. Para a gente ir percebendo aquela verdade também que Kardec nos disse, né? Que se não for ciência, que abandone. Mas o que a gente consegue perceber o tempo todo é que o Espiritismo ele anda ali fielmente, porque são essas verdades imponderáveis. Então é isso. Tchau, gente. Não, pronto, hoje todo mundo está arrasando, né? Mas foi uma palestra maravilhosa. Desde o início, já que Silvio falou de algumas presenças, eu ia falar no início, mas não falei. Mas, gente, tem uma pessoa também que acompanhou muito a minha vida aqui. No início eu fiquei meio assim, porque eu fiquei olhando para ele. É Guga, que está ali, foi meu professor. E professor de muita gente, exatamente, foi professor de muita gente. E uma pessoa de que eu gosto muito, faz parte da minha vida, né? E hoje a gente aprendeu muito, mas acho que mais do que isso, a gente sentiu muito, né? E a contribuição de Blandina, assim, fechou com chave de ouro esse sentimento todo, que na verdade as palavras são para serem sentidas. E o sofrimento, ele só fica pior quando a gente não quer sentir. E para a gente sentir, a gente tem que criar abertura, né? E experienciar, que foi uma das outras palavras que em algum momento o Silvio falou ali também, a experiência, né? A gente vai caminhar, por isso que eu gosto, né? Lá por volta dos 6 anos, meu pai adoeceu e foi uma doença muito grave e mexeu muito com a nossa família, foi longa demais a fase do adoecimento em si. Então, eu muito pequena descobri o que era adoecer, o que era poder morrer, o que era sofrimento, as minhas primeiras orações de fé também foram ali. E eu descobrindo que eu tinha que rezar, mas que não ia mudar a condição dele. Então, também eu saber sofrer é isso, né? A gente não muda. Mas eu fui ali, dando o meu jeito enquanto criança, para experienciar a minha vivência daquele momento. Então, gente, a gente também agora vai passar para um outro momento que tem muito a ver com sentimento, né? Com esse sentir que é a parte do passe coletivo. Para quem está vindo a primeira vez, a luz vai ser desligada, mas somente para que a gente possa, né, ficar mais confortável e começar a interiorizar também um pouco essa vibração. Então, os passistas vão dar o passe. Ao final, Silvio já está convocado para fazer a prece. E assim que Silvio acabar a prece, eu volto para um aviso final. E aí está encerrada a nossa doutrinária de hoje.
doce e bondoso Jesus, como membros de vossa seara, rogamos a vossa misericórdia, a fim de que, sustentados pelo seu amor, pela sua bondade, sejamos capazes de, no decorrer da nossa existência, sermos fiéis servidores do Pai. Que o nosso sofrer também seja para nós e para os nossos irmãos luz no caminho. E que o vosso amor possa nos sustentar e abrasar as dores desta terra. Sê conosco, bondoso amigo, agora e em todos os momentos. Que assim seja. Então, que noite maravilhosa e agradável, né? Mas tudo que é bom acaba, como disse, tudo passa. Passou essa noite. E eu quero só deixar um aviso para vocês, que semana que vem, dia 17/8, vamos ter a palestrante Jéssica Carvalho, lá da União Espírita, e o tema é a reencarnação e a evolução do espírito. Também, né, dando continuidade ao tema geral, que é a bênção da reencarnação. Então, desejo que todo mundo volte bem para casa, que tenhamos uma boa semana. Obrigada.